sou Viviane Deutschli, farmacêutica e professora de cosmetologia. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre os adjuvantes cosméticos, dando sequência às matérias-primas cosméticas que eu falei no vídeo anterior. Os adjuvantes eles são extremamente importantes por dois motivos. Para garantir a integridade da formulação, consequentemente garantir a estabilidade dessa formulação ao longo do prazo, garantindo o prazo de validade desse produto e também o efeito que o produto se destina. E os adjuvantes também eles podem ser utilizados para mascarar ou para melhorar as características organolépticas da formulação, como o aspecto, o odor e a coloração dessa formulação. Então, iniciando por aqueles adjuvantes que vão preservar a integridade do meu cosmético. Nós temos três grandes grupos, que são os antioxidantes, os quelantes e os conservantes. Os antioxidantes eles são muito importantes quando eu utilizo óleos ou gorduras e até mesmo alguns princípios ativos nos cosméticos que são passíveis de oxidação. Então eu devo preservar que essa oxidação ocorra. Então por isso eu vou adicionar um antioxidante e consequentemente eu vou garantir a estabilidade dessa formulação. Porque, por exemplo, um ativo cosmético que tem a probabilidade de se oxidar, se eu não utilizar um antioxidante, ele vai perder completamente o seu efeito. Os quelantes são substâncias também importantes, principalmente se eu utilizo água na minha formulação, porque eles vão sequestrar os metais se esses metais estiverem presentes. E se os metais estiverem presentes, eles podem provocar danos irreparáveis nessa formulação. Mesmo traços de metais podem provocar deteriorações importantes no cosmético. Então o metal ele pode deteriorar o princípio ativo, pode deteriorar fragrâncias e também corante. Então ele é muito prejudicial para as formulações. E o quelante então ele vai sequestrar esse metal, evitando que o metal degrade outros constituintes da minha formulação. E por último nós temos os conservantes. Os conservantes eles são antimicrobianos, então eles vão evitar a proliferação, o desenvolvimento de bactérias e de fungos. Como eu falei no vídeo anterior também, a maioria dos produtos cosméticos levam a presença de água. Então, se eu tenho água na minha formulação, obviamente essa formulação ela é passível também de desenvolvimento de micro-organismos. Então eu devo preservar que esses micro-organismos se desenvolvam, né? E eu tenho que garantir essa preservação ao longo do tempo. E os antimicrobianos, então, eles vão evitar esses danos que os micro-organismos também podem provocar. Eles podem deteriorar princípios ativos, outras matérias-primas, porque esses micro-organismos vão utilizar esses produtos como fonte energética, fonte de nutrientes para o desenvolvimento deles. A segunda classe que eu gostaria de falar são aqueles adjuvantes que vão ser necessários para melhorar as características organolépticas da formulação. Então nós estamos falando agora de corantes e fragrâncias. Os corantes e as fragrâncias, eles apresentam um efeito importante na formulação, porque eles servem inclusive como uma identidade para essa formulação. Então qual é o consumidor que não chega na prateleira da farmácia ou da loja de cosmético e não vai direto naquele produto porque ele já identifica pela coloração ou muitas vezes pela fragrância. E a fragrância ela faz muita diferença no cosmético. Quem é que não gosta de um cosmético com um cheiro super agradável? Mas existem também aqueles cosméticos em que nós não adicionamos nem corantes e nem fragrâncias. Esses cosméticos eles são destinados principalmente para aquelas pessoas hipersensíveis que apresentam então uma chance muito grande de ter reações alérgicas em contato com muitas substâncias. Então quanto mais simples for essa formulação, melhor vai ser para esse indivíduo. Lembrando que essa hipersensibilidade ela pode ser muito individual, então tem pessoas que vão apresentar uma hipersensibilidade a um determinado corante que não gera nenhum inconveniente para a grande maioria das pessoas. Então o corante e a fragrância eles são adicionados, mas existem concentrações máximas permitidas para cosméticos e essas concentrações elas são seguras para o cosmético. Então, fechando toda essa
discussão que nós fizemos aqui sobre as matérias-primas cosméticas, vamos dar uma olhadinha aqui para ver como que ficou a nossa formulação depois de pronta. Então, uma formulação básica de um produto cosmético, ele vai ser constituído dessas matérias-primas. Claro que cada cosmético vai ter a sua individualidade e algumas matérias-primas podem mudar, mas de uma forma geral eles vão apresentar os espessantes, os emulsionantes, que são os tensoativos, os emolientes, que nós discutimos na semana no vídeo anterior. Além disso, nós temos então os conservantes, quelantes e antioxidantes, que são os adjuvantes. Também numa formulação, muitas vezes nós precisamos corrigir ou ajustar o pH, então nós utilizamos os neutralizantes, que são os acidificantes ou alcalinizantes. Ainda nós podemos usar a água, então, que vai servir como um veículo, né? Pode ser outro solvente também, mas o mais utilizado é a água, que vai então ser utilizada para completar o volume dessa formulação, então ela é chamada de veículo. Por último, nós temos os corantes e as fragrâncias, que também fazem parte dos adjuvantes, e ainda nessa formulação nós podemos adicionar as substâncias ativas, também chamadas simplesmente de ativos. Essas substâncias ativas eu não vou me deter agora em relação a elas, porque são muito amplas, são muitas as substâncias ativas que nós encontramos, né, para ser adicionada então nesses produtos. Mas em vídeos posteriores eu vou falar especificamente de alguns ativos que são importantes para a cosmetologia, alguns ativos que já são clássicos para a cosmetologia e alguns ativos então que apresentam comprovação científica, porque isso é muito importante. Quando eu vou formular, eu preciso trabalhar com substâncias ativas que tenham comprovação da sua segurança e também da sua eficácia. E agora que a nossa formulação já está completa e você já entendeu como acontece a elaboração de uma formulação cosmética, eu vou comentar então sobre alguns ativos específicos em outros vídeos. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil então para suas aulas, para entender melhor como as matérias-primas agem na nossa pele e também no cabelo. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no canal para receber as atualizações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!